sempre um prazer estar nessa casa. Agradeço aos pastores da casa. Isso é uma bênção, querida. E eu oro para que esse tempo não seja simplesmente um ajuntamento muito legal, mas que seja algo que marque o nosso tempo. Amém? Eu creio que cada encontro com Deus, ele marca o nosso tempo de alguma forma. É antes e depois daquilo. Ainda que você tenha tido vários encontros com Deus, a cada encontro parece que tudo começou de novo. E é por isso que a gente nunca vai parar de buscar a face dele. Porque a gente sabe que as coisas só se renovam quando o renovo nos encontra. Amém? A gente pode desejar muito esse encontro, mas esse encontro acontece na vontade dele. E sabe o quê? Ele quer muito mais esse encontro do que você. Deus está muito mais interessado em você do que você nele. Foi ele quem começou esse negócio. No Éden, não era Adão que buscava a Deus, era Deus que todos os dias vinha ter um encontro com o homem. Isso começou por ele. Se você ama Jesus hoje, não se esqueça, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo começou com ele. Tudo isso daqui partiu dele. Essa reunião não é uma ideia muito legal para a gente ter um encontro com Deus, não. É Deus atraindo o nosso coração porque ele quer um encontro com a gente. Amém? Muito mais do que você querendo saber a vontade de Deus para você cumprir ela aqui nesse tempo, é Deus querendo que você saiba a vontade dele. Porque ele colocou você nesse tempo. Você não está por acaso nesse tempo, você não é um cidadão do futuro que está no tempo errado ou alguém do passado que está no tempo errado. Se você tem fôlego, louve ao Senhor, porque o teu louvor é pontual na eternidade. Amém? Eu oro para que Deus te inspire a ser tudo aquilo que Ele sonhou, porque é aqui que a gente encontra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se você está com a tua Bíblia aí, abra ela comigo, ou ligue ela. Em Mateus capítulo 9, a gente vai ler alguns versículos só, a partir do verso 35. Mateus 9, a partir do verso 35. Eu vou ser breve aqui essa noite. E eu espero que isso não seja aquela conversa de pregador. Sabe o pregador quando está falando, já vou terminar, e o cara não termina nunca? Se o cara está falando, vou terminar, você sabe que ele não está terminando. E agora só para concluir, não está concluindo. Eu espero estar falando a verdade aqui diante de vocês. Eu sei que vocês já estão aqui o dia inteiro, já ouviram bastante. E talvez não precise de nada de novo, mas só a gente ser lembrado de algumas coisas, enfim. Todos acharam? Mateus 9, a partir do verso 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Somente até aí, amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, assim, a gente está vivendo tempos de muito entusiasmo. Eu mesmo me sinto muito entusiasmado. Eu acabei de vir de uma escola de adoração que aconteceu nos últimos 6 dias, e eu cheguei só nos 2 últimos dias daquela escola. Eu cheguei e tinha uma atmosfera celestial maravilhosa. Eu falei, uau, eu achei que eu estava no céu. E eu perguntei, como é que está sendo a escola? E todo mundo falava, cara, os primeiros dias foram terríveis. Eu falei, como assim terríveis? Falou, terríveis. Parece que ninguém sabia o que estava fazendo aqui. Tipo, foram 3 dias apanhando até eles virarem crente. E aí, eu cheguei quando o negócio já estava bom. Mas aquilo chamou a minha atenção. Cara, Deus pode transformar vidas radicalmente em 6 dias. Olha a velocidade com a qual Ele está trabalhando. Isso é muito lindo, isso são céus abertos. Se tiverem corações abertos e encontrarem céus abertos, aconteceu um encontro lindo. Amém? Eu fico muito entusiasmado. Eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui, acho que era uma segunda-feira, se eu não me engano, 11 horas da noite. Sexta-feira, sexta, segunda, eu confundo sexta com segunda, é tudo a mesma coisa. Quando você não estuda mais, né? Aí sexta, segunda, domingo, tipo assim, chega o domingo, você pensa, amanhã não tem aula.
a gente pensa, cara, Deus está fazendo algo muito maravilhoso, que necessariamente a gente pensa, cara, nem depende de mim isso. Ele está fazendo. Parece que é uma honra muito grande você estar trabalhando em algo que Deus está fazendo. Não é a gente que está fazendo isso. É uma obra dele. E ele nos convidou para trabalhar com ele. E essa é a eficácia da igreja. Toda vez que você trabalhar naquilo que Deus está fazendo, as coisas vão acontecer. O problema é quando a gente quer fazer algo que Ele não está fazendo em nome dEle. E aí pode vir até um resultado por causa do nome dEle. Mas é muito terrível você fazer muitas coisas para Deus e chegar um dia e ouvir dEle, não te conheço. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar no que Ele está fazendo. Amém? E eu quero afinar a minha oração com a dEle. Esses versos que a gente leu aqui agora terminam com Jesus nos dando uma direção de oração. É uma direção a respeito de como orar. E ele diz, orem, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, a seara é dele. Os trabalhadores serão dele. Mas esses trabalhadores precisam ser levantados. Amém? Eu não sei se você percebe, mas aqui, como esses versos começam, é uma situação de muito entusiasmo, pelo menos para mim seria. Jesus percorrendo todas as cidades e povoados, olha só, portas abertas, tipo um ministério que está fluindo, algo que está funcionando. Ele está indo de um lugar para outro, parece que não tem nem tempo para descansar. Ensinando nas sinagogas, ou seja, tem ensino acontecendo. E se tem ensino acontecendo, é porque tem gente aprendendo, amém? Pregando o evangelho do reino, uau, era algo completamente novo, isso nunca tinha acontecido, o evangelho do reino, ele veio para anunciar o reino de Deus, então é uma novidade, toda vez que tem uma novidade sendo ensinada, com base nas escrituras, cara, isso faz com que a gente veja tudo de outra forma, ou seja, tudo isso é muito empolgante, multidões se aglomerando para ouvir Jesus pregar e ensinar, e diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você fala, meu, sinais e maravilhas acontecendo, o reino de Deus está aqui. Não é só um ensino, é algo que está acontecendo. Isso tudo muito de causar muito entusiasmo. Mas ele olha para essas pessoas, vendo ele as multidões, compadeceu-se, seu coração se moveu em compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, isso para mim fala muito a respeito dos nossos tempos, em que a gente está vendo muito entusiasmo, ambientes muito gostosos de estar na presença de Deus, e a gente não pode nunca esquecer que se tem doenças sendo curadas, é porque tem muita gente doente. Se as pessoas estão vindo até Jesus, é porque elas estão cansadas, aflitas e sem pastor. Ou seja, o cenário de entusiasmo é porque algo está acontecendo, mas algo está acontecendo em virtude de uma grande necessidade e de uma grande carência e de algo que envolve sofrimento. Porque Deus vem para fazer alguma coisa, amém? Ele não vem simplesmente para nos alegrar e para fazer uma festinha com a gente, Ele vem para fazer alguma coisa. Mas na presença de Deus existe prazer, existe deleite. Existe alegria. Quando eu encontro com Deus, eu encontro o meu lugar, eu encontro aquilo para qual eu fui feito. Quando a minha canção se volta para Ele, eu encontro por que Ele me deu canções. Por que Ele colocou música em mim? Para ela voltar para a fonte. Quando eu encontro o meu Criador, eu encontro a fonte da vida. E tudo aquilo que eu mais prezo, eu reconheço que veio dEle. É um lugar de extremo prazer. Mas, ao mesmo tempo, é algo que está acontecendo por causa de necessidades extremas também. Então, a gente está encontrando extremo prazer naquilo que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo em função de extremo sofrimento. Eu não estou querendo jogar um balde de água fria em você, mas eu estou querendo chamar a tua atenção para que o mesmo lugar de prazer é um lugar de cura. É um lugar onde necessidades, aliás, talvez sejam essas necessidades que estão atraindo. Você vai ver que Jesus, em inúmeros momentos da Bíblia, por exemplo, na passagem da cura do paralítico no tanque de Betesda, estava acontecendo uma festa dentro da cidade, uma festa judaica. Era um ajuntamento onde todo mundo falava, cara, olha que lindo o que está acontecendo, pessoas se movendo em fé. Só que Jesus estava do lado de fora da cidade, fazendo algo que precisava ser feito, num lugar onde ninguém queria ir. Irmãos, assim, eu não sei se você percebe, mas algo que Deus está fazendo no nosso tempo é atraindo muitas pessoas através da adoração.
Eu creio que a adoração ela nunca foi tão relevante na história da igreja como está sendo nos nossos dias. Por exemplo, quantos aqui conhecem a Hillsong? Quantos aqui conhecem a Bethel? Você não conhece esses ministérios que são extremamente relevantes em termos de influência global, simplesmente por causa do ensino, ou porque a igreja é legal? Você conhece primeiro por causa da música que saiu desse lugar, da adoração. E não se fala simplesmente de qualidade de música, mas de uma qualidade de cultura do céu que provocou um som que se alastrou pelo mundo inteiro e agora você até sabe o que eles ensinam porque a música chegou até você. E é incrível, porque a gente está vendo, a gente está num mundo de globalização e o que Deus está fazendo, eu percebo que a gente tem um cenário que pode lembrar um grande avivamento, mas diferente dos outros que aconteceram, onde ainda não havia globalização. O avivamento no país de Gales aconteceu no país de Gales, e ali ele ficou. Alguns missionários se espalharam pelo mundo. O avivamento da Rua Azusa aconteceu naquele lugar, ali ficou, alguns missionários se espalharam pelo mundo. Mas a gente está vivendo num tempo de extrema globalização. E sabe o que está acontecendo? A mesma coisa está acontecendo em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Amém? Isso é muito lindo. Ou seja, Deus está nos atraindo para o amor dEle. A graça e a bondade de Deus são os carros-chefes desse som que está saindo do céu. Ele não está passando por cima de pecado, não está fazendo nada disso. Ele confronta da mesma forma, mas a mensagem é uma mensagem de amor. Não é uma moda da igreja cantar sobre o amor de Deus. Talvez seja algo que o céu está bradando por causa da estação e a igreja está simplesmente ouvindo e reproduzindo esse som. Por isso coisas estão acontecendo. Multidões de jovens, completamente endurecidos para o evangelho, estão se quebrantando na presença de Deus. Num tempo em que você nunca ouviu tanto absurdo a respeito de igreja. Talvez você nunca tenha ouvido falar tão mal das coisas do evangelho e das pessoas relacionadas ao evangelho. E ainda assim, multidões estão vindo para o reino de Deus. Queridos, você precisa saber a relação entre a adoração e o evangelismo. Era algo que eu queria falar com vocês, é algo que eu falei nessa escola que eu estava, e é algo que Deus tem gritado no meu coração. Porque quando nós entramos em adoração, nós entramos na presença. Nós entramos na dimensão onde Deus está. Quando você entra realmente em adoração e você coloca Jesus no centro, isso acontece por fé, amém? Você entra num lugar onde Ele está sendo adorado. Você vai ler Apocalipse e você vai ver o que acontece quando Ele está sendo adorado. Ele é o centro. Os 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor. Eles jogam as suas coroas aos pés do Senhor. Alguma coisa acontece onde Ele está sendo adorado. Amém? Aqueles seres que assistem diante de Deus se movem em adoração. Ou seja, eles não conseguem simplesmente ficar como eles estão quando o Senhor está sendo louvado. Alguma coisa acontece no céu, poderosíssima, quando Ele é adorado. O céu se move quando Ele é adorado. Agora, se o céu se move quando Ele é adorado no céu, imagina como o céu se move quando Ele é adorado na terra. Porque aqueles seres que o adoram estão vendo Ele face a face. Cara, aqui a gente está por fé. Satanás perdeu suas vestes de louvor e sabe o que? O Senhor Jesus deu ela para a igreja. Quando nós nos movemos em adoração, cara, você precisa crer que o céu se move. Eu tive uma experiência agora, algumas semanas atrás. Eu tirei uns dias de descanso. Eu estava ministrando pela América do Norte, a gente tirou uns dias de descanso e fomos para o Havaí. Eu gosto de ir bastante para a Ilha de Oahu, sempre vou lá para pegar umas ondas. E tem um pico lá bem perto de onde a gente estava, que é no pé do vulcão, na cratera do Diamond Head. E é um lugar que eu gosto de surfar. Tem uma pirambeira, você tem que descer, não é um lugar de muito fácil acesso, e por isso tem menos gente do que na cidade, enfim. É um lugar que eu gosto bastante lá. Eu já tive meus encontros com Deus ali naquela praia, então para mim ela é especial para mim. É um lugar que venta muito e o vento estraga as ondas. Então não é nem pela qualidade das ondas, é porque é um lugar, eu não sei, tem alguma parada eu gosto dali. Eu estava lá, e eu pedi a Deus, eu estava no meu momento de descanso, mas eu não tirei férias de Deus. Aliás, o momento de descanso é muito mais intenso com Ele do que você imagina. Porque Deus fala muito mais no descanso do que quando você está na atividade. Às vezes na atividade você se distrai, no descanso você está totalmente aberto. E eu estou ali,
E eu puxei uma conversa com Jesus como se eu estivesse conversando com um amigo meu sentado em outra prancha. Eu falei, Senhor, me fala aí a mensagem que o Senhor quer que eu pregue nesses dias que vão vir agora. Me fala o que está no seu coração. E ele respondeu para mim nesse tom de voz, como se fosse um amigo meu. Tá bom, você quer saber o que está no meu coração? Eu falei, quero. Ele falou, então me ama. Me ama aí. Tipo assim, eu fiquei pensando, mas eu te amo. Ele falou, sim, mas exercite o amor. Põe ele em prática agora. Comece a me amar. E aí eu comecei a adorá-lo. E aí ele me falou na hora, ele falou, porque você nunca vai conhecer o coração de quem você não ama. Então você me ama e eu te mostro meu coração. E na verdade não veio mensagem nenhuma, mas essa era a mensagem. Foi simples assim. Ou seja, eu puxei uma conversa sentado numa prancha dentro do mar e de repente Deus me responde, onde é que eu estava então? Onde você acha que eu estava? Fisicamente, numa praia no Havaí. Espiritualmente, na presença. Eu peguei minhas ondas, fiquei ali. E de repente eu comecei a viajar. Minha imaginação é bem criativa. E eu comecei a imaginar que eu estava numa turnê, a turnê do Fornalha, que eu tive agora bem pouco tempo atrás. Eu me vi com aquela banda, com aquele pessoal tocando. Só que a gente estava tocando no Havaí. E era uma plateia sentada. Enquanto a gente tocava, eles estavam todos sentados. E a primeira vez que eu fui para o Havaí, eu aprendi um louvor havaiano, na língua nativa deles. Eu cheguei até a gravar essa música, dentro de uma música minha no meu CD. E na minha imaginação, eu virava para o baterista e pedia para ele parar. E eu fazia um sinal, tipo assim, deixa comigo, deixa que daqui para frente eu vou. E eu começava a cantar essa música em havaiano. Só que é engraçado, porque eu comecei, na minha cabeça, ela começou a tocar inteirinha, com introdução, com meio, com fim. Eu fui tocando ela inteira. E à medida que eu começava a cantar, eu via aquela plateia se levantando. E eram anciãos. Eles eram pessoas de cabeça branca. E eles começavam a se mover em adoração profundamente. Eles começavam a levantar os braços, e eles choravam, e eles gritavam. E tipo, na língua nativa deles, eu não entendia nada, porque eu não falo havaiano. E eles começavam a falar naquela língua deles e começavam a adorar a Deus, e eu simplesmente ficava ali adorando. E na minha imaginação, vinha uma presença de Deus que vinha como calor. E ela começava a me aquecer de cima para baixo. E de repente, no meio daquela presença, eu não consegui mais ficar de pé, e eu me ajoelhei, eu joguei meu violão para o lado, e eu fiquei de joelhos, caído no chão. E de repente, eu estou ali no mar, e eu comecei a experimentar fisicamente o que a minha imaginação estava me mostrando. Veio uma presença de Deus ali onde eu estava, e eu comecei a chorar feito uma criança, no fundo do mar. Eu estava ali chorando e tentando me esconder dos havaianos que estavam surfando perto de mim. Porque assim, eu sou meio que o mesmo biotipo dos caras, assim, todo mundo acha que eu sou local, então eu surfo tranquilamente lá nas praias. Eu não queria começar a chorar na frente de todo mundo, então eu fiquei meio que de costas, chorando, só que eu estava soluçando, a presença de Deus estava muito forte, eu estava chorando, e eu pensando, cara, que imaginação é essa que está provocando isso em mim? E o Espírito começou a falar para mim, você não estava imaginando, você começou a me adorar nessa terra, na língua dessa terra. E o Senhor começou a me mostrar que aqueles anciãos são os primeiros cristãos daquela terra que adoram a Deus dia e noite e que se movem quando Ele é adorado. E de repente eu comecei a declarar, Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Senhor dessa terra. E tem aquela canção, coisas maiores se farão ainda nesse lugar, milagres ainda vão acontecer aqui. E eu comecei a entender que era aquilo que eles estavam declarando na língua deles, que eles estavam declarando que Deus é o Senhor daquela terra, estavam clamando, dia e noite. E aquilo foi tudo muito rápido, muito intenso. Eu virei para aquela cratera daquele vulcão que está lá extinto há não sei quantos mil anos. E de repente eu comecei a profetizar, isso daqui parece um monumento de um fogo que um dia queimou e que não queima há muito tempo. Eu comecei a declarar que esse fogo ainda ia queimar de novo, que o coração daquela terra ainda ia queimar de amor por Jesus. E foi algo muito rápido e simplesmente foi isso. Parei de chorar. Voltei a pegar minhas ondas. Só que aquilo me assustou, tipo assim, aonde você vai quando você adora? Olha o que acontece quando você adora. Olha o que Deus me permitiu testemunhar. Olha o que Ele me permitiu experimentar enquanto eu adorava Ele dentro da minha cabeça. Não saiu um som da minha boca.
Eu não tinha um instrumento na mão, não tinha nenhuma banda me acompanhando. Estava tudo no Espírito. Lugares acessíveis, cara. Jesus abriu essas portas. Ele abriu essas portas. Esses lugares estão abertos. Lugares impenetráveis, Jesus deixou a porta aberta. Não há razão para não entrar se a porta que ele abriu continua aberta. Não há razão para sair se você entrou. O louco é isso. Que ele não chamou a gente simplesmente para ficar lá tendo prazer. Porque se eu entrei naquele lugar, você sabe o que os antigos pensavam? O que os judeus antigos pensavam? Que se você visse a Deus, você morria. Ninguém pode ver a Deus e continuar a viver. E de repente nós estamos tendo encontros com Deus e continuamos vivos. Significa que a gente passou pelo perdão, significa que a gente passou pela misericórdia, que a gente passou por um Salvador que morreu no nosso lugar e nos permitiu entrar onde ninguém entrava, porque agora o sangue dele nos lava, nos purifica, nos justifica e nós chegamos a esse lugar. O louco é isso. Se você entrou lá, você pode levar alguém lá. Eu li um livro que falava sobre cortes celestiais, operando nas cortes celestiais. E era um livro sobre adoração e intercessão e mexeu muito comigo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é de um autor chamado, acho que Bob Henderson, e é um ancião também, e ele ensinou com muita propriedade e com muita teologia sadia a respeito desses lugares no Espírito. E ele falava que o trono de Deus é um lugar onde são emitidos decretos, juízos, onde há um acusador que nos acusa de dia e de noite, onde há um intercessor, que é Jesus, que nos defende de dia e de noite. É um lugar de adoração e é um lugar onde coisas são resolvidas e decretos são liberados. E depois que eu entendi essas coisas, eu nunca mais consegui orar sem a consciência de que todas as vezes que eu começar, eu falar, Senhor meu Deus, eu estou lá. Não é algo que eu preciso entrar naquele lugar. Não, eu já entrei. Quando Jesus me salvou, eu entrei naquele lugar. É só tomar consciência. E sabe o que? Eu posso levar quem eu quiser naquele lugar. Se eu vou orar pela minha esposa está aqui. Eu levo ela sempre. Se eu vou orar pela minha esposa, eu entrei naquele lugar, por exemplo. Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Salvador. Eu entro em adoração porque aquele é um lugar de adoração. E de repente eu falo, Senhor, eu quero trazer na Tua presença a Alexandra. Sabe o quê? Eu não estou só falando dela na presença de Deus. Eu trago ela ali. E naquela hora que eu falo, Senhor, eu trago na Tua presença a Alexandra, ela está ali comigo. E o louco é que muitas vezes Deus me mostra ela no Espírito. Se ela estiver precisando de algo, Ele me mostra o estado que ela está. Se ela estiver fraca, Ele me mostra ela fraquinha. Não interessa como ela esteja, o Senhor aquela Alexandra chega na presença dEle. E você pode trazer quem você quiser naquele lugar. Porque aquele lugar é real. Uma vez que você, adorador, entrou nesse lugar e você o adora, então você traz esse lugar aonde você está adorando a Deus. Sabe o quê? As pessoas que estão naquele lugar, agora estão naquele lugar com você. Você pode trazer seus inimigos nesse lugar. Porque esse lugar foi feito para você. Ele disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Agora, se esse lugar é meu, desde quando ele é meu? Ele é meu porque eu aceitei Jesus? Ou Jesus me atraiu para Ele porque já tinha um lugar para mim? Porque Jesus dizia para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Quando Filipe chama Natanael para ver Jesus, e Natanael até desconfia se de Nazaré vê alguma coisa boa, ele chega diante de Jesus e Jesus fala, antes que Filipe te chamasse, eu já estava de olho em você. Ou seja, ele já era um escolhido que ainda não tinha sido achado. Quando ele acha Paulo,
e Paulo fica cego por 3 dias, ele aparece para Ananias e diz: Ananias, entra pela rua direita, vai, procura na casa de Judas, tem lá um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando, e nessa oração ele teve uma visão, e na visão ele via um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, e ele recuperava a sua visão. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Quando Saulo estava lá, torcendo pela morte de Estevão, ele já era um escolhido. Você tem ideia de quantos escolhidos ainda não foram achados? É por isso que hoje você vê gente extremamente endurecida para o Evangelho. Aí se rende um pouquinho e entra num lugar de adoração. E aí o cara começa a chorar. Aí o cara começa a se acabar. Aí o cara, daqui a pouco ele está lá de joelhos na frente do altar. Esses dias eu estava ouvindo, a gente estava conversando a respeito da esposa de um amigo. E ela foi num culto e aceitou Jesus. E eles falaram, ela foi lá só para visitar a igreja e quando viu ela estava de joelhos chorando na frente do altar. Aí eu te pergunto, quem foi que ensinou ela a ajoelhar e chorar na presença de Deus? Ninguém ensina essas coisas. A gente simplesmente reage dessa forma. O louco é isso, que um dia essa menina vai ler a Bíblia e vai ver que Daniel, quando viu um anjo na beira do rio, ele se jogou ao chão. Que João, quando viu o anjo no Apocalipse, se jogou no chão. Ela vai perceber que isso acontece quando você está na presença. Então ela entrou num lugar onde isso acontece. E aconteceu com ela porque ela entrou nesse lugar. Agora, se ela entrou nesse lugar, esse lugar era dela. Sempre foi. E aí é o louco. Quando você leva pessoas a esse encontro, você leva essas pessoas ao lugar delas. E agora aquele que era perdido já não é mais. Porque um perdido não é alguém que não presta. Um perdido é alguém que está fora do seu lugar. A minha esposa pode dizer, perdi meu brinco. Não é porque o brinco dela não serve, é porque o brinco devia estar na orelha. Ele simplesmente está fora do seu lugar. Se ela achar o brinco dela, não faz o menor sentido pôr no bolso. Tem que pôr na orelha. Porque é o brinco dela. Você está entendendo? É um exemplo meio bobo, mas é só para te dizer. O perdido não é alguém que não presta, não é alguém que não tem uso. O perdido é alguém que precisa ser achado. Porque uma vez que ele for achado, ele encontrou o seu lugar. Lucas 15 fala de 3 parábolas que eu amo muito. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. As 3 falam da mesma coisa. Jesus usou essas parábolas porque os fariseus estavam murmurando porque ele passava tempo, ele comia com pecadores, ele se sentava com pecadores. E por causa daquela murmuração, Jesus lhes propôs essa parábola. E ele fala da ovelha perdida. Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? E achando-a, põe nos ombros e volta para casa e chama os seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que se tinha perdido. Ele diz, assim, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Aí ele continua. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não deixa as 9 restantes e acende a luz da casa, procura diligentemente até a achar, e achando-a, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma que se havia perdido. De igual modo, os anjos fazem festa diante de Deus, quando um pecador se arrepende. Ou seja, Deus se alegra quando aquilo que estava perdido volta para o seu lugar. Ele não precisa de 101 ovelhas. Se ele tem 100, ele só quer a 100. Ele não precisa de 11 dracmas. Se ele tem 10, uma sumiu, ele vai atrás daquela. É o jeito que Deus está falando, porque Ele é completo. Amém? Tudo em Deus é completo, Ele é íntegro, Ele é completamente perfeito nele mesmo. E sabe o que? Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Então tem um lugar para você nele, que só você ocupa, que você se encaixa perfeitamente em Deus. Porque Ele preparou esse lugar para você. E aí vem a parábola do filho pródigo, que se você tiver um mês de igreja, você já ouviu umas 3 pregações da parábola do filho pródigo. Ela é mais comprida que as outras, porque não está falando de coisas, está falando de filho. E ali está falando mais esmiuçadamente a respeito do coração do pai. A respeito daquele pai que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu a sua parte da herança, e depois de alguns dias foi para uma terra distante. Ele lá gastou tudo vivendo uma vida louca. Depois de haver perdido tudo,
aquela terra veio padecer fome. E ele arrumou um emprego cuidando de porcos para um senhor daquela terra. Ele queria comer o que os porcos estavam comendo e ninguém lhe dava nada. E aí ele tem uma revelação da bondade de Deus. Ele diz, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. E eu aqui estou padecendo necessidade. Sabe como é que as coisas começam, querido? É quando você tem uma revelação da bondade de Deus. A revelação da bondade mostrou quem ele era. Porque é um confronto. É a luz acesa que mostra que as coisas estão fora de lugar. É a santidade de Deus que mostra o teu pecado. Eu não preciso te apontar o teu pecado e dizer, você precisa de Jesus. Eu preciso te mostrar Jesus. E aí, meu amigo, você vai ver o que está em você. Ele tem a revelação da bondade. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. E eu aqui padecendo necessidade. Agora, ele toma consciência do seu pecado. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como a um dos seus trabalhadores. Arrependimento aconteceu. Olha como as coisas acontecem velozes. Arrependimento aconteceu, ele se põe no caminho para casa. E no caminho, o pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Espera aí, quem foi que disse que era o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. No momento que aquele cara tem uma revelação da bondade, tem um arrependimento genuíno, ele está no caminho, e no caminho ele tem um encontro com o Pai. Agora que ele teve uma revelação da bondade, agora ele está tendo uma revelação do amor, porque ele merecia uma surra, e ele recebe um abraço sufocante, e beijos que não param. Eu acho lindo esse texto, porque fala de um abraço que não tem fim, e de beijos que não tem fim. Fala do pai abraçando e beijando, e nunca fala do pai parando de abraçar e de beijar. Eu acho isso daqui maravilhoso. É informação completa, não tem. É que nem quando os céus se abriram no batismo de Jesus. Não tem nenhum relato do céu fechando de volta. Eu acho isso demais. Abriu e ficou. Tanto que ele vira para Natanael e diz, a partir de hoje vereis os céus abertos, e os anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem. É assim, quando Estevão está morrendo, ele está dizendo, eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Ou seja, está aberto. Esse cara tem uma revelação do amor de Deus. E a restauração acontece no caminho. Porque agora o Pai dá ordem para os trabalhadores e dizem, tragam roupas novas e coloquem nele, tragam sandálias e coloquem nos seus pés, tragam uma aliança e coloquem no seu dedo, e lá vocês preparem o bezerro cevado, porque nós vamos nos alegrar. O meu filho que estava morto ressuscitou, ele estava perdido e foi achado. O louco é isso, ninguém na casa viu o filho no estado que ele estava. Quando ele chega em casa, ele já está bem vestido, com sandália nos pés, com aliança nos dedos. Tem um som de festa recebendo ele. A festa não era dele, a festa era do pai. O pai fez uma festa para si, porque o pai se alegrou com a vida do filho. Quando você tem um encontro com Jesus, você é levado para um lugar que era seu, que sempre foi seu, que você nunca devia ter saído dali, e aquele lugar agora estava em festa, porque o Pai te encontrou no caminho, e quando o pai e o filho entram em casa, já tem festa naquele lugar. Só que diferentemente das outras parábolas, essa termina com o pai do lado de fora, tentando convencer um outro filho amado que não quer entrar. É um outro filho amado, não é pior do que o primeiro. O que o primeiro fez era muito pior do que o mais velho. É um filho amado que tem uma outra questão a ser resolvida, diferente da do filho mais novo. A do filho mais novo era a vida louca, era aquilo. O filho mais velho era simplesmente religioso. Vivia como um trabalhador sendo filho. Era uma outra questão. Um não quer entrar, não é por causa do pai, ele não quer entrar por causa do outro. Porque ele não entende o amor, não entende a graça, não entende a misericórdia. É outra questão. E sabe o que? O pai está lá do lado de fora, convencendo esse filho a entrar. O Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo. Amém? O pai se revelou a esse filho mais novo no caminho, como o filho. O pai está se revelando ao filho mais velho como o Espírito Santo, tentando convencer ele a entrar.
Agora me diz uma coisa, faz sentido eu estar dentro da casa, em festa, se o pai, que é o dono da festa, não está lá? Se o pai está do lado de fora, tentando convencer alguém a encontrar o seu lugar? Deus está nos chamando para a gente pegar esse lugar onde a gente entrou em Deus e usá-lo para mostrar para aqueles que ainda não estão dentro de casa que há um lugar para eles do lado de dentro. Que esse lugar é deles. Não tem um ocupando o lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. E se a gente pudesse escrever o fim dessa parábola? Porque ela termina de um jeito meio doido. E se coubesse a você fazer alguma coisa junto com o pai? E se o filho mais novo, se você que foi perdoado, que foi amado, que está sendo beijado, que tem uma festa por causa da sua volta, decidisse sair da festa também e acompanhar o pai naquilo que ele está fazendo? E se você fosse abraçar o irmão mais velho e dizer: irmão, eu estava errado, mas deixa eu te mostrar um pai que nem você conhece. Deixa eu te mostrar como ele me abraçou e como ele me beijou. Sabe o que você faz? Você pega esse que está do lado de fora e leva ao lugar onde você encontrou o pai. Leva ele no caminho. Leva naquele lugar ali no caminho e fala: foi aqui que eu estava arrebentado, cara. Foi aqui que eu estava com vergonha. Foi aqui que talvez eu não conseguisse dar um passo além. E ele veio ao meu encontro. Sabe o que? Ele está vindo agora. Você leva esse cara ao lugar que você entrou em Deus. E agora esse cara vai ter um encontro com o pai. E agora o pai vai carregar ele nos braços para dentro de casa, do mesmo jeito que carregou você. Porque pelo jeito, só ficar falando não funciona. Você tem que levar as pessoas a uma experiência com o Senhor. Sim, nós fomos levados para um lugar que a gente não era digno de estar, cara. A gente foi levado para um lugar que a gente não tinha acesso. Ele nos trouxe até ali, a gente não sabe como a gente entrou. Mas a gente sabe onde ele está. Eu amo canções de adoração, me perdoe se eu estou demorando, eu falei que isso ia acontecer. Eu amo canções de adoração que movem comigo, não simplesmente canções bonitas. Eu sou um cara bem esquisito, eu sou um músico que não ouve música. Eu só ouço que a minha esposa está ouvindo. E como ela ouve música, eu ouço que ela está ouvindo. E tem músicas que me irritam e outras que me atraem profundamente. Eu amo quando uma adoração provoca algo em mim, porque eu percebo, cara, isso não é só música. Essa pessoa entrou num lugar em Deus e uau, onde é que eu estou agora? Porque aquela canção me levou a um lugar de encontro, talvez um lugar que eu nunca tenha pisado, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, é plural, cada um está num lugar. Pô, me leva onde você está. Eu quero conhecer a vista do lugar onde você está. Me mostre algo que eu ainda não vi, me mostre um detalhe de Deus que eu não percebi ainda, porque eu estou num lugar e você está em outro, então eu quero ver o que você está vendo para completar a minha visão a respeito dele. E aí, quando esses adoradores, que eu procuro saber quem fez essa música, quem fez essa música, não é quem fez essa música, é quem recebeu essa música. Quem teve essa visão e pintou esse quadro em forma de música, que me levou a um lugar no espírito onde eu nunca tinha visto. Quem foi? Aí você vai conhecer a vida desses adoradores, você vai perceber que existem histórias de sofrimento profundo por detrás de cada um deles. Eu não sei se é uma matemática que funciona, mas toda vez que eu ouço um adorador que provoca algo quando eu ouço as suas músicas, eu vou conhecer a história dele. Ele tem histórias de sofrimento extremo. Só que são feridas que não doem mais, cara. Então é um tempo da gente ressignificar as nossas dores. Porque a gente vive na geração mais dodói da face da terra. Tudo ofende. Ai meu Deus, falou de mim. Eu já entrei em crise com isso várias vezes. Eu me imaginava chegando no céu, entrando e me enturmando numa rodinha ali no céu. E aí, como é que você chegou aqui? O cara, eu fui degolado.
por amor a Jesus. Uau! E você? Eu fui queimado vivo por amor a Jesus. Uau! E você? Eu fui cerrado ao meio por amor a Jesus. E você, brother? Falaram mal de mim no Face. Percebe a diferença? A gente é muito dodói. Mas essa dor é real. Essa dor é real. Eu não vou diminuir a sua dor porque ela dói. Ela dói de verdade. Eu sei que dói, cara. Eu sei que dói porque doeu em mim. Quando eu assumi Jesus, me metralharam com palavras. Eu fiquei sem amigos. Eu fiquei sem família. Eu fiquei sem respeito, sem reputação, sem nada. Fiquei sem identidade. Dói de verdade, eu sei que dor é essa. E agora eu percebo porque que Deus me fez passar por aquilo. Para me curar nessas áreas. Porque Ele me enviou para 16 anos depois, no meio de uma geração dodói. Pode tocar nas minhas feridas. Não dói mais. Sabe, tem gente se matando porque fizeram uma piada. Você sabe o que é ter a Jovem Pan cantando uma música, fazendo piada com a tua cara por um mês, em que essa música ficou um mês em primeiro lugar na Jovem Pan, a música que é piada com a sua cara? Aconteceu comigo. E eu nunca pensei em me matar. Nunca. Quando eu e a Ali casamos, a gente não tinha amigo para ser testemunha. A gente teve que chamar 2 irmãos da igreja, 2 irmãos da outra. Para que a gente pudesse casar. A gente estava cogitando chamar o porteiro do prédio. Porque a data do casamento estava marcada. Só que a gente marcou bem meses antes de eu sair da banda e da minha vida virar de cabeça para baixo. Então a gente não sabia que a gente não ia ter ninguém para chamar, para a gente casar. E sabe o quê? Eu nunca pensei em me matar. Ele me curou. Para eu te levar para esse lugar. Eu quero te levar para o lugar onde Ele me encontrou. Para você receber o abraço que eu recebi, para você receber os beijos que eu recebi, para Ele colocar roupas novas em você, para Ele colocar uma aliança no teu dedo, para Ele colocar sandálias nos teus pés, e para você poder ouvir, ainda que de longe, o som de festa que existe por causa da tua chegada. Esse lugar é seu, ninguém vai ocupar, e outra, o Pai não entra dentro de casa, enquanto a casa não estiver cheia, enquanto a mesa não estiver ocupada. O Pai vai continuar fazendo o que Ele tem que fazer, até que, naquele dia, o Cordeiro e a sua noiva tenham o seu casamento. Ele pediu para a gente orar, para que o trabalhador da seara enviasse, para que o Senhor da seara enviasse trabalhadores, porque a seara é grande, cara. Jesus não era triunfalista. Ele viu que o ministério estava bombando, as pessoas estavam recebendo o evangelho, mas elas estavam doentes, aflitas, exaustas e sem pastor. E ele olhava para aquele povo e ele se compadecia. Ou seja, no meio da festa tem alguém se entristecendo, se movendo em compaixão. Sabe essa dor que talvez já não doa mais em você? Tem gente morrendo com essa dor que você um dia sentiu. Tem gente sangrando aonde não sangra mais em você. A sua ferida, curada, tem poder para curar. Tome consciência do lugar onde Ele te pôs. Ele te carregou aqui, te abraçando e te beijando, te vestindo, te curando, te limpando, te edificando. Sim, é um som de festa, mas por trás dessa festa tem muita dor, tem muito sofrimento. Tem um filho que morria de um lado e um pai que chorava do outro. Sim, é um lugar lindo. E você foi levado ali para dentro, carregado no colo. Mas alguém morreu no seu lugar para que você pudesse estar ali. E a morte dele não tem graça. Nos trouxe graça, mas não tem graça nenhuma ser despedaçado numa cruz. Não é engraçado sangrar até a última gota
diante de uma mãe que chora. Não é engraçado sofrer uma dor extrema em favor de muitos que cospem no seu rosto. Ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria, porque há uma alegria maior. Há uma alegria completa que o mundo não pode tirar. E nós queremos ser o que fomos feitos para ser. Esses filhos amados que dão prazer ao Pai. Sabe no que o Pai tem prazer? Em filhos voltando para casa. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos cubra como que de um manto. E nos unja. E nos capacite. Para que nós possamos habitar nesse lugar. E levar muitos ao seu encontro. Um lugar que é deles também. Eu oro para que Deus libere uma unção de evangelismo sobre adoradores. Você não vai ser simplesmente alguém que entretém um público que gosta de música. Você será alguém que vai levar pessoas a experiências com Deus nos lugares onde você foi levado. Vem com tua nuvem, Senhor, e cubra-nos. Cubra-nos, envolva-nos, Senhor, em Ti. João chegou perto demais de Jesus. Talvez mais do que qualquer um, ele recostava a cabeça no peito do Senhor. Ele ouvia o que ninguém ouviu. Ele ouvia as batidas do coração do Salvador. Que o Senhor nos leve a esse lugar de intimidade. E nós possamos, ouvindo o compasso do coração dele, alinhar o nosso. Até que o nosso coração bata pela mesma coisa que o dele bate. Sim. É uma graça escandalosa. Sofrer de amor no meio de uma festa. Ele nos chama para chamar. Ele nos chama para chamar. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que nós estejamos, Senhor, conscientes do lugar onde nós fomos levados, conscientes da nossa casa celestial. Mas não nos deixe esquecer que há irmãos nossos que pertencem a esse lugar, mas ainda estão do lado de fora. Desperta o nosso coração para se importar com eles como o Senhor se importa. E se há festa na casa por causa de um, imagina a festa por causa de 2. Imagina a festa por causa de 3, de 4, de 5. Sim, a festa só aumenta. E esse lugar que nós somos chamados para habitar só fica melhor à medida que outros chegam nele. O Senhor despertou o coração da sua igreja para o prazer que há na tua presença. Que o fogo não se apague. Que o fogo não se apague. Sela meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, com o desejo de alegrar o teu coração, levando muitos ao conhecimento de Jesus. Eu não sei se há alguém aqui. Eu preciso fazer isso porque eu não sei se há alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus. Conscientemente.
Isso pode acontecer de muitas formas. Talvez você se veja como um estrangeiro nessa terra. Talvez você se veja como um trabalhador. Talvez você se veja como um filho que não é digno de estar dentro. Ou como um filho de que não quer entrar porque não concorda com o que está acontecendo dentro. Eu sei que existe um lugar para você e é dentro. O Pai te chama. Se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, por favor, corre aqui diante do altar onde eu estou, que eu quero orar por você. Se alguém porventura, eu espero você chegar. Boa, brother. E a festa no céu. E a festa no céu. E se a festa estava boa, ela acabou de ficar melhor. E a festa no céu. E ficou melhor. Esse é o nosso Deus, Ele nos surpreende, cara. E ficou melhor. Santo, santo, santo Deus. Isso é para a glória do nome dEle, isso é para a glória dEle. Estenda as mãos para cá, meu irmão. Estenda as mãos para cá. Abençoe esses três que estavam na periferia da casa, mas agora estão dentro. Santo Deus, Pai, lava-os com teu sangue. E o mesmo amor que o Senhor nos amou, que eles experimentem esse amor, Senhor. Que eles experimentem esse abraço, esses beijos, que eles experimentem, Senhor, como é bom estar de roupa nova, aliança no dedo, sandália nos pés. Como é bom saber que o Pai os ama, que o Pai está feliz. Ainda que eles estejam querendo se explicar e dizer, eu sou ruim, e o Pai não deixa nem eles terminarem as frases. Porque já não importa. Já não importa. Vida de santidade só é possível se você estiver naquele que é santo. É a consequência de estar nele. Não é um esforço para ser bom. É a consequência de estar nele. Por isso não saia dele. Você foi chamado para isso. Você foi desenhado para isso. A santidade tem tudo a ver contigo. E você tem tudo a ver com ela. E o Senhor Jesus é o vitorioso. Ele é o Salvador. Ele é o nosso herói. Ele fez o que ninguém faz. Ninguém poderia fazer igual. Ele fez o que ninguém faz. Ele é o mais forte. Ele tinha força para descer da cruz, mas ele foi tão forte que ele ficou até o fim. E ainda morto ele venceu a morte. E ainda que ele tenha morrido como o pior dos pecadores, ele venceu o inferno. E ele ressuscitou em carne. E em carne ele subiu aos céus. E ele é o primeiro de muitos. E nós seremos como ele é. Oh, adoro, 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 adoro. Adoro. Deixa a tua presença nos encher. Fomos feitos para isso. A tua glória, para alegrar teu coração. A glória, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Marca esse tempo na nossa vida.
e nos ensine a viver. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.